Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar sequência na nossa aula de literatura. Vamos estar falando um pouquinho a respeito de intertextualidade e apropriação. É um assunto muito recorrente também, mas essa aula vai ser bem leve, para que depois a gente já possa entrar nas escolas literárias, tá certo? Vou estar compartilhando aqui com vocês os slides. Esses slides eles já estão disponíveis no Drive e tem alguns exercícios também que eu espero que vocês façam, tá certo? Para que a gente possa falar a respeito de intertextualidade, a gente tem que entender que esta ela vai se referir à presença de elementos formais ou semânticos de texto, que já foram produzidos em uma nova produção textual. Em outras palavras, ela vai se referir aos textos que apresentam, de forma integral ou parcial, partes semelhantes ou idênticas de outros textos que já foram produzidos anteriormente, tá certo? Essa intertextualidade ela pode ser indicada explicitamente no texto, ou ela pode vir, entre aspas, disfarçada pela linguagem do autor. Em todo caso, para que o sentido da relação estabelecida ela seja compreendido, o leitor ele precisa identificar as marcas intertextuais, em alguns casos até conhecer e compreender o texto anterior. Daí vem a necessidade do que eu falo para vocês desde a primeira aula, que é o conhecimento de mundo, é a leitura que a gente tem das coisas, a nossa vivência, aquilo que a gente já experimentou. Em trabalhos científicos, como por exemplo artigos e dissertações, é muito comum haver a citação de ideias ou de informações de outros textos, vocês vão ver. E a citação ela vai poder ser direta ou indireta, que seria uma cópia integral do trecho necessário, quando ela for direta, ou indireta, quando ela se explica a informação desejada com as suas próprias palavras. As duas formas, elas compreendem a uma forma de intertextualidade, porque elas vão aproveitar das ideias já produzidas para construir uma nova informação. A intertextualidade, ela também pode ocorrer em nível formal, quando o autor, ele vai repetir elementos da estrutura anterior, mas em contrapartida ele vai alterar outros aspectos, construindo com isso um novo texto, com ligações explícitas com a produção anterior, e é muito comum nos gêneros artísticos, como a poesia e música, e aparecer também em textos publicitários, tá certo? A gente vai ver uma por uma aqui agora, que eu anotei para vocês, que são os tipos de intertextualidade. Trouxe aqui para vocês que a primeira delas que a gente vai ver vai ser a paródia, e a paródia é o tipo de intertextualidade que se apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas nela vocês vão observar que vão haver mudanças que vão interferir ou alterar o sentido do texto, qual vai apresentar um forte teor crítico, cômico ou sarcástico. A paródia ela tem esse intuito de fazer com que, através do riso, através da ironia, de um caráter mais humorístico, a gente consiga passar uma mensagem que talvez seja crítica. Talvez não, geralmente vai ser crítica, tá certo, pessoal? Desse modo, além de construir-se de um novo texto com semelhanças ao anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido, tá certo? Uma segunda tipo de intertextualidade que vai aparecer para a gente é a paráfrase, que ela vai ser a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original. Ou seja, é o processo de intertextualidade no qual o sentido do texto original ele é reafirmado, porém com uma pouca ou nenhuma semelhança estrutural. Nesse tipo, o intuito é justamente reescrever o assunto do texto original, aproveitando parcialmente os elementos semânticos já existentes para produzir uma nova linguagem com o mesmo tema. Vocês certamente vão identificar aqui uma paráfrase, porque vocês vão se tocar, vão ter aquele conhecimento de que vocês já viram isso antes, mas de uma forma diferente. A citação, ela... Perdão, vamos falar primeiro da epígrafe. A epígrafe, ela vai ser a reprodução de um pequeno trecho de texto original do início ou de um novo texto. Ela comumente, ela vem acolada no início da página, no canto direito em itálico. Vocês vão ver muito em trabalho de conclusão de curso.
que eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui no final, para vocês entenderem melhor e visualizar. E apesar de ser um trecho solto, a epígrafe ela sempre tem uma relação com o conteúdo de um novo texto, tá certo? A citação, por sua vez, é quando o autor ele vai referenciar outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. A citação ela pode ocorrer de forma direta, quando ela se copia o trecho na íntegra mesmo, que são as palavras do próprio autor, e ser destacada entre aspas, ou ela pode ser indireta, que é quando se afirma o que o autor do texto original disse, mas vai explicar esse conceito com novas palavras, com suas próprias palavras, relacionando assim a abordagem com um novo conteúdo. Já na alusão, vai ser o ato de indicar ou de insinuar um texto anterior, sem que, no entanto, a gente aprofunde nele. Esse método de intertextualidade, ele apresenta de forma superficial e objetiva as informações, ideias ou outros dados presentes em um texto, ou em textos anteriores, tá certo, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês que a gente vai ver mais aprofundado cada uma delas, certo? Trouxe aqui para vocês exemplos de paródia. Primeiro deles, eu trouxe o texto original, que é do Gonçalves Dias, que é chamado de Canção do Exílio, que provavelmente vocês já devem ter visto em alguma outra oportunidade, que é: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eu trouxe aqui como paródia, peguei um trecho aqui que chama Canto do Regresso à Pátria, que é do Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. A paráfrase que eu falei para vocês, que vai ter como se fosse uma reprodução de uma sentença. E diferente da paródia, ela vai fazer uma referência de um ou mais textos, sem que a ideia original seja alterada. Trouxe aqui, o primeiro deles, é um trecho de Carlos Drummond de Andrade, Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecida da minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canto o sabiá. Vocês percebem que esse próprio texto do Carlos Drummond de Andrade, ele está fazendo referência àquele texto, primeiramente, que eu peguei para vocês, que é a canção do exílio. Seria impossível a gente identificar essa figura de linguagem, não, essa intertextualidade, perdão, se a gente não conhecesse, de fato, de quem que é esse poema principal da Canção do Exílio. Daí trouxe aqui para vocês, Nova Canção do Exílio, Carlos Drummond de Andrade. Um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam em um outro canto, onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Percebam que a estrutura do texto, ela não tem nada a ver com a original. Elas não vêm separadas por sílabas que se encontram, que têm uma congruência, mas elas estão fazendo uma referência ao mesmo texto de início, que foi aqueles que eu falei para vocês, da Canção do Exílio. A epígrafe, que ela viria como um termo solto, como um título solto, que seria uma citação colocada numa página no início da obra ou em destaque da abertura de um capítulo. Trouxe aqui para vocês, não importa o que aconteça, continue a nadar. Procurando Nemo 2003. Percebam que a epígrafe, ela pode ser qualquer frase curta, que vai inaugurar um capítulo ou iniciar um título, tá certo? A citação, acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, daquela forma que eu disse para vocês, que existe a citação direta e a citação indireta. Citação direta com as mesmas palavras e entre aspas daquilo que o autor disse mesmo, de fato, e a citação indireta, que seria como se fosse uma explicação daquilo que o autor quis dizer. Em projetos de trabalho de conclusão de curso, a gente tem que tomar muito cuidado com o plágio, porque é crime a gente copiar a frase já dita e publicada por outro autor, tá certo, pessoal? Então, sempre se atentar a isso. Se a gente quer falar exatamente o que outra pessoa falou, precisamos referenciar de forma a colocar entre aspas e tomar todo esse cuidado, certinho? Trouxe aqui para vocês exemplos. A literatura não permite caminhar, mas permite respirar. Ninguém é mais arrogante, violento, agressivo e desonroso contra as mulheres do que um homem inseguro com sua própria virilidade.
A frase aqui da Simone de Beauvoir. Sempre entre aspas, pessoal, percebam. A alusão, que seria que a ideia de não se aprofundar tanto no texto, mas apresentar de forma superficial e objetiva as informações. Trouxe aqui alguns exemplos. Este é um presente de grego. A expressão, faz alusão ao cavalo de madeira repleto de soldados escondidos, que seria aquela tragédia que vocês já conhecem dos gregos enviaram para os troianos, certo? Na ocasião da Guerra de Troia. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Essa expressão ela também reporta o presente que os troianos receberam. Percebam que uma mesma frase pode fazer alusão a diversos momentos. No filme Shrek, há alusão a diversos contos infantis. Vocês podem perceber que tem o Lobo Mau, que tem o Pinóquio. E daí ela está fazendo referência a esses outros contos de uma maneira breve, sem se aprofundar tanto. E na obra propriamente do Romeu e Julieta, do Shakespeare, que é uma obra muito clássica, e provavelmente a gente já assistiu esse filme, e a gente já ouviu algumas músicas, e já vivenciou até algumas histórias em quadrinhos que fazem alusão à tragédia dos amantes de Verona. Certo, pessoal? Daí aqui eu trouxe para vocês uma obra muito clássica que costuma ser alvo de intertextualidade, que é justamente o quadro da Mona Lisa, que é um quadro muito conhecido mundialmente e as pessoas, muitos autores por diversos lugares do mundo, fizeram a representação dela de formas diferentes, de forma a ironizar ou contextualizar ela, a fim de passar a imagem que eles desejavam. E é muito interessante, sempre que a gente lembrar de intertextualidade e apropriação, lembrar dessas imagens que eu acho que são muito marcantes e provavelmente ela pode ser que ela apareça em alguma das provas de vocês no futuro. Tá certo, pessoal? No mais, por hoje, a aula eu disse que era bem curtinha, bem tranquila, porque eu quero fazer separadamente a explicação para vocês dos gêneros textuais, que também não serão muito complexos por conta da quantidade de aulas que a gente está tendo, mas eu garanto que vocês vão conseguir captar o mais importante, vão estar bem espertos para as provas. Eu já disponibilizei esse slide, como eu disse, já disponibilizei também os resumos e as atividades que eu espero que vocês façam. E eu desejo a vocês bons estudos e, mais uma vez, eu me disponibilizo caso vocês tenham alguma dúvida, caso alguma coisa não tenha ficado bem explicado, tá certo, pessoal? Uma boa semana para vocês e na próxima quarta-feira a gente vai estar falando justamente sobre as escolas literárias, tá certo? Boa noite e muito obrigada pela atenção.